Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, ao telão. Aleluias, glória a Deus. Amém. Mas é bom você achar na sua Bíblia, né? É bom estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Podemos tomar assento. Este texto é maravilhoso, e ele cita quatro condições para alcançarmos algumas bênçãos específicas da parte de Deus. Começamos a semana com muita expectativa de sermos renovados com o Espírito Santo. E eu creio que houve renovo neste lugar, eu creio que houve a manifestação de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. Cremos e entendemos nisso. Grandes coisas o Senhor fez e não recebeu aquele que realmente não abriu o coração. Porque o Espírito Santo só vai agir, só vai entrar se eu der liberdade. Senão nada vai acontecer na minha vida. E quando eu olho para este texto, o texto começa a dizer: se o meu povo. Olha que interessante que está falando com o povo dele, com o povo de Deus. Quem é povo de Deus, diga aleluia. Então está falando conosco. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, na Bíblia judaica vai dizer: se o meu povo que leva o meu nome, olha a responsabilidade, né? O meu povo que leva o meu nome. Eu sempre digo que eu sou do manto, eu sou pentecostal, meu até o tutano, viu, irmão? Eu dou glória, eu sou aquele pentecostal meio doidão mesmo às vezes, né? Mas isso eu falo e faço com muita responsabilidade, porque nós entendemos o peso da glória, entendemos o que é o mover de Deus, a manifestação de Deus na nossa vida. E nós temos que ser pautados debaixo da graça de Deus, cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai conduzir a igreja, é o Espírito Santo que vai apresentar a igreja, é o Espírito Santo que fortalece a igreja, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, o Espírito Santo faz coisas extraordinárias, é o Consolador, é que nos consola nos momentos mais críticos e mais difíceis da nossa vida. O Espírito Santo está presente. E o texto diz: se meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. E eu quero abrir essas quatro situações para entendermos melhor. Quando nós falamos em humilhar, a palavra humilde, sempre o que vem na nossa mente, na nossa cabeça, ou de algumas pessoas, às vezes pensam que quando se fala em humildade, está falando em pobreza. Quando se fala em humildade, está falando de pessoas que vivem uma situação difícil financeiramente. Mas na verdade nada tem a ver com isso, né? E em curso de obreiros sempre uso algumas expressões sobre isso, né? E é interessante este texto. Humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer as suas próprias limitações com modéstia e com ausência de orgulho. É reconhecer, humilhar diante do Senhor, é reconhecermos os nossos pecados, quanto miseráveis nós somos e quanto somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Tiago, no capítulo 4, versículo 9, ele vai dizer assim: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Porque se humilhar diante do Senhor, a Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Humilhar é reconhecer o quanto eu dependo da graça e da misericórdia do Senhor. Humilhar-se diante do Senhor é entender que eu nada sou sem Ele, nada posso fazer sem Ele eu não vou triunfar, sem Ele eu não vou caminhar, sem Ele nada do que eu tenho eu vou ter, porque tudo aquilo que eu tenho é dele, não é meu. Aleluias, quem está me entendendo, diga aleluias. Humilhar, quando nós abrimos a palavra humilde, ela é uma abrangência enorme, muito grande. Se humilhar diante do Senhor.
Eu creio que essa semana muitos se humilharam diante do Senhor. Quando o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo está dizendo: se humilhe perante o Senhor, reconheça quem é você, reconheça os seus próprios erros, as suas próprias falhas, aonde você erra. Por que Paulo está dizendo isso, irmão? Porque quando eu olho para o espelho, é diferente de quando eu olho para um irmão. Quando eu olho para uma pessoa, eu vou achar um monte de defeito, porque nós somos assim. Nós somos especialistas em achar defeito dos outros, não é verdade? Mas Paulo está dizendo: olhe para o espelho, olhe para dentro de você e veja os seus próprios erros, aonde você erra, aonde você falha, aonde você precisa consertar a sua vida. E se humilhe perante o Senhor. Se humilhar vem de se entregar ao Senhor. Quando eu reconheço isso, eu tenho a oportunidade de se entregar ao Senhor, de se derramar na presença do Senhor, porque reconheço o quão dependente dele eu sou. Nós temos que criar essa dependência de Deus. A igreja tem que criar essa dependência de Deus. Nós temos que ser dependentes exclusivamente dele, exclusivamente do Senhor, do seu santo e doce Espírito. E precisamos entender, a igreja tem que entender isso. Se nós não formos dependentes da graça do Senhor, a igreja não vai triunfar. A igreja não vai marchar se não entender que precisamos ser dependentes da graça dele. Se não entendermos que temos que ser guiados no centro da sua vontade. É estar no centro da vontade do Senhor. É se humilhar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu sou falho, eu dependo de ti. Eu dependo da tua misericórdia. Eu dependo do teu poder. Eu dependo do Senhor na minha vida. Aleluias. Depender em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é somente na espiritual. Em todas as áreas temos que ser dependentes do Senhor. Entender o sobrenatural de Deus. Porque só vai acontecer o sobrenatural de Deus na minha vida quando eu for dependente dele. Quando eu entender que quando o homem diz que não dá mais certo, quando a medicina diz que não tem mais jeito, quando tudo está vindo ao contrário, eu dizer: não, eu dependo dele. É como o Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. A família está morrendo, os filhos morreram, a mulher não disse uma palavra confortadora para ele, mas ele está dizendo: eu sei que ele vive. Oh, louvado seja o nome dele. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Segunda condição para recebermos as bênçãos: orar. O texto está dizendo sobre orar. Orar é algo extraordinário. Orar é você conversar com Deus. Olha que coisa tremenda. Orar é você ter um diálogo com Deus. Como se cria um relacionamento? Como que nós criamos um relacionamento com uma pessoa? Diálogo. Conversa. E a oração é isso. É a oportunidade que você tem de se chegar diante dele e abrir o seu coração através da oração. Às vezes abrimos nosso coração para tantas pessoas que não está nem aí com os nossos problemas, e às vezes não abrimos nosso coração para aquele que pode resolver todas as situações. E isso é tremendo, é extraordinário. A oração, na oração você pede, na oração você agradece. Diga-se de passagem, agradecemos muito pouco, né? Nós pedimos. Na oração você tem essa oportunidade de falar com ele. Você já falou com ele esta noite? Você tem falado com ele? Você tem conversado com ele? Tem conversado com ele? Temos conversado com ele? Para nós conversarmos com ele, não precisamos falar em gramáticas. Não precisamos escolher palavras importantes, difíceis para falar com ele. Não falamos do nosso jeitão mesmo. É do nosso jeitão que nós abrimos o nosso coração e começamos a conversar com ele. Sabe quando você conversa com seu pai? Quando você vai conversar com seu pai
Você não fica lá escolhendo uma palavra difícil para falar com seu pai, não é verdade? Você não fica escolhendo uma forma diferente de falar. Não, você chega e fala do teu jeitão. Ele é o nosso Pai. Ele quer conversar comigo, Ele quer conversar com você. A oração é para isso, meu irmão. É para você se aproximar dEle. É para você criar relacionamento com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Relacionamento, oração vem para criarmos relacionamento com Ele. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. É sem cessar, você tem a oportunidade de conversar com Ele todos os momentos, todas as horas, todos os momentos. Olha Elias tinha uma comunhão com o Senhor, e Tiago vai falar isso no capítulo 5, versículo 17 e 18, que Elias tinha uma intimidade, que Elias orava para não chover e não chovia, Elias orava para chover e chovia, Elias pedia fogo e vinha fogo, Elias orava: Senhor, se eu sou homem de Deus, consome esse povo aqui. O fogo descia e consumia, porque ele conversava com o Senhor, ele criava intimidade com Deus, porque ele conversava com Deus. Ele era assim com Jeová, ele tinha relacionamento. Aleluias, aleluias. Você quer que Deus faça alguma coisa, mas você não tem relacionamento com Ele. Você quer que a chuva desça, mas não tem relacionamento com Ele. Você quer que milagres aconteçam, mas não temos relacionamento com Ele. A igreja quer que o fogo desça, mas não temos relacionamento com Ele. Queremos que o fogo desça e consuma o pecado, o inferno, que consuma as obras do diabo, mas não temos relacionamento com Ele. A oração é para criarmos relacionamento com Ele. Quem sabe você ora só quando chega aqui. Que relacionamento nós vamos criar, irmão? Que relacionamento a igreja vai ter com Ele? Se oramos só quando estamos na sua casa. Não, irmãos, tenha uma vida de oração. Eu lembro que um dia, nada contra a campanha, nada contra propósito, mas um dia eu estava orando e disse: eu vou fazer um propósito contigo. Eu vou fazer um propósito de orar tantos dias de madrugada. E o Espírito Santo vem ao meu ouvido e fala assim: eu não quero propósito. Eu não quero o propósito de oração. Eu quero uma vida de oração. Uma vida de oração. Uma vida de oração. Uma vida de oração. Eu quero conversar contigo. Eu quero ouvir a tua voz. Oh, que coisa linda é ter esse relacionamento com Ele. Cria esse ambiente de conversa e relacionamento com Ele. Aí coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Coisas extraordinárias vão acontecer na vida da igreja do Senhor. Oh, louvado seja o nome dEle. Exaltado seja o nome dEle. Mas tem uma terceira coisa que é mais profundo. É mudança de patamar. Quando o texto vai dizer: buscar a minha face. É um outro patamar, irmão. É um patamar para aquele que já acostumou conversar com Ele. Buscar a face do Senhor é um patamar diferente. É algo mais profundo. É andar, é entrar em águas profundas. Aleluia. Aí já vai para a intimidade. Aí essa semana falaram algumas coisas aqui sobre intimidade. É coisa mais profunda, irmão. Buscar a face do Senhor é algo mais profundo. É algo extraordinário. E quando a Bíblia fala, e ontem citaram este versículo, é entrar no quarto. É entrar no quarto. Sabe o que é entrar no quarto? Fechar a porta. Eu sempre digo: quarto é lugar de intimidade. É você entrar no secreto com Deus. Você entrar na intimidade com Deus. É um nível mais profundo. Buscar a face do Senhor é você se esvaziar de você mesmo. É você se esvaziar do seu eu. É nós se esvaziarmos do nosso orgulho, do nosso eu, do nosso querer, e é entender que dependemos dEle, precisamos dEle. É entrar no mais profundo com Ele. É buscar a face dEle. É buscar a face dEle.
é buscar a face dele, é buscar a face dele. É algo profundo, é algo extraordinário, não é algo para todos, eu digo assim, não é algo para todos na visão humana, porque nem todos querem entrar neste patamar. Porque entrar neste patamar da busca, eu tenho que renunciar a algumas coisas da minha vida. Para entrar nesse patamar de busca da face do Senhor, algumas coisas eu tenho que deixar pelo caminho. Jeremias capítulo 29, o versículo 13. Coloca aí, irmão, mais fácil. Oh, aleluia, bem conhecido. Buscar a face do Senhor. Eita glória, quase não uso, devo acostumar a usar esse telão, viu, irmão? Isso aqui é uma bênção. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Olha, é versículo: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. É coisa extraordinária, não? Aleluia. É buscar a face do Senhor. Mas buscar-me-eis e me achareis, quando entrar na intimidade comigo, quando criar esse patamar de intimidade. Aleluia. Oh, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 55:6 vai dizer: aleluia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Porque pode chegar um dia que não ache mais. Porque esse momento de busca, esse momento de oração, ele vai cessar. Esse momento de oração e de busca, de criar relacionamento com Deus, de criar intimidade com o Senhor, é para a terra, é para a igreja, é para aquele que quer mais de Deus, mais de Deus. Mas lá no céu só vai ser adoração, meu irmão. Lá no céu vai ser só adoração. Aleluia, só vai ser adoração. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É coisa linda na glória. Aleluia. Aleluia. Então, enquanto você pode, busque o Senhor. Enquanto você pode, cria relacionamento com Ele, cria intimidade com Ele. Aleluia, é coisa tremenda criarmos este nível, esse patamar de intimidade com Ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmista, no Salmo 42, coloca lá, irmão. Eu amo esse texto. Aleluia. É buscar a face do Senhor. Vai falar sobre o servo, a corça. Aleluia. Salmos 42. Assim como o servo, ou como a corça, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, a minha alma tem sede. Por que o salmista vai comparar a corça? Porque a corça é um animal dotado de olfato privilegiado, que lhe possibilita sentir cheiro de água a quilômetro de distância. É capaz ainda de perceber metros abaixo da superfície a existência de um lençol de água. Nenhum conhecimento supera a revelação que ele pode nos dar na intimidade. Sabe o que o salmista está dizendo? Que eu e você precisamos ter sede de Deus. Buscar a face do Senhor, assim como a corça, assim como o servo busca pela água.
Olha que interessante isso. Você sabe aquele momento que você está com sede e você bebe aquela Coca-Cola bem gelada e não mata a tua sede? Sabe quando você toma aquela limonada bem gelada e não mata a sede? Porque o teu corpo não quer Coca-Cola, o teu corpo não quer limonada, o teu corpo não quer suco, o teu corpo quer água. O teu corpo quer água. Assim nós precisamos ser da presença de Deus. Temos que ter sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Buscar a face do Senhor é ter sede de Deus, é ter sede de Deus. Eu quero mais de Deus, 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 mais de Deus. É tempo da igreja se levantar e dizer: precisamos mais de Deus. É buscar a face dele na intimidade. E há quanto tempo você não tem essa intimidade com ele? Há quanto tempo você não sente mais ele falar com você? Você vem no culto, vai para casa, ele não fala. É culto e passa culto e passa culto, e passa um ano, passa 2 anos, e ele não tem mais falado com você. Você não sente mais a voz dele. O que está acontecendo? Eu venho para a igreja, mas não tenho mais relacionamento com ele. Eu venho para a igreja, mas não busco mais a face dele. Eu já não me desprendo de mim. Eu já não se esvazio de mim. Não. Eu vou preocupado. É que horas vai começar o culto e que horas vai terminar o culto. Eu vou para o culto para ir preocupado quem vai tocar ou quem vai cantar. Não. Salmo 73. Ei, fala sobre Asaf. Asaf escreve em Salmo 73. E Asaf começa a olhar para o ímpio. Asaf começa a ver porque que o ímpio prospera e aquele que serve a Deus não prospera. E olha que Asaf tinha mais ou menos 65 a 75 anos de idade quando ele escreve o Salmo 73. E quando ele escreve o Salmo 73, ele já tinha vivido uma vida diante do rei Davi. Ele já tinha vivido uma vida como levita, como ministro de louvor. Seria hoje o ministro de louvor. Ele já tinha passado por coisas e mais situações. E agora ele para e começa a ver por que acontece isso com fulano. E vai para aquele que serve a Deus, não acontece nada. Mas no versículo 17 ele entra na intimidade com Deus. Porque no versículo 17 Asaf vai dizer assim: até que eu entrei no santuário. Sabe o que Asaf estava dizendo? Porque quando nós olhamos até que eu entrei no santuário, nos dá a entender até que eu entrei no templo, mas no templo ele já vivia no templo. Ele está dizendo: até que eu entrei no santo dos santos, até que eu cheguei na plenitude do Senhor, até que eu me derramei na presença do Senhor, até que eu entrei no santo dos santos, da intimidade com ele. Então eu compreendi o fim deles. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu venho para a igreja, quando eu entro na igreja, ou quando eu entro no templo, eu vou achar defeito. Quando eu entro no templo, o louvor não é bom. Quando eu entro no templo, os músicos não são bons. Quando eu entro no templo, o coral canta desafinado. Quando eu entro no templo, a mensagem não tinha efeito. A mensagem não era aquilo que eu queria. Mas quando eu entro no santo dos santos, meu irmão, aleluias, aleluias. Quando eu entro no santo dos santos, o louvor é para ele, toda a honra e toda a glória é para ele. Não me importa se está cantando afinado ou desafinado, não importa quem é o músico, não importa quem é o pregador, não importa quem está na porta, não importa quem está sentado do meu lado. Eu estou na presença dele. Na presença dele é intimidade com ele, é relacionamento com ele. Eu quero mais da presença do Cristo. Eu quero mais intimidade com o Espírito Santo. Eu quero a presença dele na minha vida. Aleluias, 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 aleluia.
Por isso que o salmista, no Salmo 51, Saul estava com o olhar para o reino, Davi sempre com o olhar para o Senhor, para a adoração a Ele, para a exaltação ao nome dEle. Por isso que no versículo 11, o Davi vai falar: Senhor, não me lances fora da tua presença. Na tradução original, Senhor, não me rejeites. Porque Davi agora, Salmo 51, é um salmo de arrependimento. O Salmo 51 é um salmo de uma oração de alguém arrependido, porque teve encontro com o profeta Natã, e Natã traz à memória tudo aquilo que ele cometeu de erro. E aí a parte B do versículo 11, o salmista vai dizer: Senhor, ele queria dizer assim: quer me tirar o reino? Tira o reino. Quer me tirar a coroa de rei? Tira. Quer tirar as minhas vestes de rei? Tira. Quer tirar a minha posição? Tira. Mas não tires de mim o teu Espírito Santo. A igreja precisa buscar a presença do Espírito Santo. A igreja precisa desses últimos dias do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te fortalecer. Por isso que Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque ele tinha paixão por estar na casa do Senhor. Ele tinha alegria de estar na presença do Todo-Poderoso. Olha, meu irmão, busque a presença do Espírito Santo. Eu falei desde o primeiro dia, pode ser uma semana única, busque a presença dele. Busque a presença do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Olha o que acontece com Israel. Quando a arca é tomada, quando a arca é roubada, quando a arca é levada pelos filisteus. Porque a arca, o que é a arca? Presença de Deus. Quem está me entendendo, diga aleluia. Arca é presença de Deus. Tem arca, tem presença de Deus. Não tem arca, não tem. E agora a arca é levada. E agora os filhos do sacerdote, eles são mortos. Porque profanaram o altar. Porque brincaram com o sagrado. Olha o perigo de brincar com o sagrado. Olha o perigo de tocar naquilo que é sagrado, que é santificado, que é separado pelo Senhor. A igreja corre risco. A igreja corre risco se não se posicionar em buscar essa intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Corremos um certo risco. Agora os filhos de Eli estão mortos. E venham trazer a mensagem. E diz: olha, sacerdote Eli, teus filhos morreram. Até aí tudo bem. No contexto, claro, para entrar onde nós queremos. E a Bíblia é categórica quando diz assim: quando Eli ficou sabendo que a arca foi tomada, ele morre. A nora de Eli estava grávida. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, isso é muito tremendo. Porque não era a hora de dar luz. Não era momento do parto. Não. E ela recebe a notícia que o seu esposo morreu. Sabe a notícia que o seu sogro morreu. Mas quando ela ouve, a arca foi tomada. Israel está sem a presença de Deus. Ela entra em trabalho de parto. E ela está morrendo. E as parteiras dizem: fique tranquila, é um menino. É um menino. Então coloque, olha a seriedade. Olha a visão que esta mulher estava tendo. Ela diz: coloque o nome do menino Icabode, ou Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Ou seu outro significado,
Israel está sem a presença de Deus. Olha o perigo se nós não buscarmos a face do Senhor, se nós não se derramarmos da presença de Deus, se nós não buscarmos a face do Senhor, não criarmos intimidade com Ele, relacionamento com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, nós estaremos mercê a cair, porque o diabo não brinca de ser diabo, não, irmão. O diabo não brinca, não. Ele está aí 24 horas por dia ao redor, bramando como leão para tentar destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. A igreja precisa estar alicerçada em Cristo. A igreja tem que estar cheia do Espírito Santo. Deixa eu abrir um parênteses aqui hoje. Meu irmão, se hoje houver uma manifestação de demônio na tua frente, qual a tua reação? Eu não sou pastor para expulsar, não. Não sou obreiro para expulsar, não. Mas tem que ter a graça de Deus, irmãos. A intimidade não está no título. A intimidade com Deus não importa se você é pastor, se você é obreiro, se você não é. A intimidade é da igreja com o noivo. Nós temos que criar essa busca infinita. Buscar a presença do Espírito Santo. Isso é tão sério. Eu já estou até mudando aqui, irmãos. Jesus, me segura, Jesus. Sabe os filhos de Cefa? Eram desviados, né? Aí estão lá, o capeta pegou a mulher, o espírito maligno. E em nome de Jesus que Paulo prega, nós te expulsamos. É mais ou menos isso, né? O capeta olha para eles: quem são vocês? Paulo, eu sei quem é. Conheço Jesus, mas vocês são quem mesmo? Por quê? Porque não tinha a marca. Não tinha a presença do Espírito Santo, não eram selados pelo Espírito Santo, não era conhecido. Quarto, se converter. Profundo isso, hein? Se converter. E eu lembro de um paralelo, interessante esse paralelo. Porque Lucas vai dizer assim: escrever que um dia Satanás chegou diante de Jesus e diz: o Senhor, eu quero peneirar a vida de Pedro. Eu quero cirandar a vida de Pedro, assim como faz com o trigo. Aí Jesus encontra Pedro e diz: Pedro, o negócio é o seguinte, vamos conversar aqui. Satanás nos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Aí ele termina dizendo: mas Pedro, quando tu se converteres, anuncia aos teus irmãos. Mas como assim? Pedro não andava com Jesus? Pedro não acompanhava os milagres de Jesus? Pedro não via Jesus purificar leprosos, curar cegos e assim por diante, coisas extraordinárias? E agora Jesus manda Pedro se converter? Sim. Sim. Pedro estava presente em todas as ocasiões, mas nunca tinha criado um relacionamento com o Senhor. Olha o paralelo. Livro de Jó. Satanás se apresenta. E aqui foi o contrário. Não precisou Satanás chegar para o Senhor e dizer: ó Senhor, quero lá fazer alguma coisa com Jó. Não, o próprio Deus chegou e disse: Satanás, observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem temente a mim. Com ele eu tenho comunhão, com ele nós temos intimidade. Aleluias. Claro, Senhor. Olha a fazenda do camarada, olha a família do camarada. Experimente tirar o que ele tem para ver. Para Pedro, Jesus disse: não toque nele, que ele precisa se converter. Não é verdade? Jesus falou para Satanás: não toque em Pedro, Pedro tem que se converter. Agora Deus fala para Satanás:
pode tocar em Jó lá, porque lá nós somos assim, nós temos comunhão, nós temos intimidade. Em Jó você pode poupa a vida dele, o resto está na tua mão. Sabe o que é isso? Intimidade com Deus. Deus sabia, Jó é temente. Você conhece a história de Jó, não precisa ficar aqui abrindo a vida de Jó. Isso aconteceu por 2 vezes, não é verdade? Segunda reunião, você viu, Satanás? Meu servo Jó tremendo, não se desviou-se da minha presença. Você tirou os filhos, você destruiu os gado, você destruiu toda a fazenda, mas olha, ele permanece na minha presença. Aí Satanás, claro, mas toque nele. Pode ir, porque eu sei que a comunhão que eu tenho com Ele, a intimidade que eu tenho com Ele. Quem está me entendendo, diga aleluia. Se converter faz parte do 4º ponto para recebermos bênçãos de Deus. Se converter. Às vezes estamos aqui e não estamos convertidos. O fato de estarmos na igreja não significa que somos convertidos ao Senhor. O fato de estarmos aqui, se não criarmos esse relacionamento através da oração, na busca constante com o Senhor, no derramar-se na presença de Deus, no reconhecimento que precisamos se humilhar diante do Senhor, precisamos mudar de vida, precisamos mudar a nossa forma de agir, de falar, de pensar. Mas se fazermos as 4 coisas: humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter. Malaquias vai dizer, 3,18, né? E outra vez verei a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. 2 Crônicas capítulo 12, versículo 7, 8. Semaías vai dizer para Roboão: você vai saber a diferença agora, o que é servir a Deus e servir os reinos deste mundo, porque você deixou de se humilhar perante o Senhor. Amém. Mas se você passar por essas 4 situações, primeira coisa, o Senhor vai te ouvir. Ouvirei. O Senhor vai ouvir. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos estão tapados ou gravados para não poder ouvir. O Senhor vai te ouvir. Se você tem essa comunhão com Ele, se você tem essa intimidade com Ele. Olha, eu citei aqui Elias abria a boca e Deus fazia as coisas porque tinha comunhão. O Senhor o ouvia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor vai ouvir. Aquele que buscar a Ele, aquele que clamar a Ele, tiver uma vida na presença dEle, o Senhor vai ouvir. Segundo, perdoarei os seus pecados. Questão de perdão, irmão, não vou entrar porque não dá tempo. É profundo. Mas às vezes quer ser perdoado e não quer perdoar. Uma outra oportunidade nós falamos sobre isso. Perdoarei, o Senhor está pronto a perdoar os nossos pecados, se nós se derramarmos a Ele de forma diferente. Mude a tua vida a partir de hoje. Comece a ter relacionamento mais com Ele. Eu encerro aqui dizendo: sararei a sua terra. Quando a Bíblia fala sobre sarar a nossa terra, é algo muito abrangente. O Senhor está dizendo: se você se humilhar, se você orar, se você buscar a minha face, se você se converter, então eu vou mudar a tua história. Eu vou sarar a sua casa, eu vou sarar a sua família, eu vou sarar aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou estar sarando, eu vou estar curando. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus tem o prazer de sarar a sua terra. O Senhor quer curar a sua terra. O Senhor quer sarar a sua família esta noite. O Senhor quer sarar você esta noite. Eu tenho falado por onde nós andamos. É o tempo em que o Senhor está sarando, curando a sua noiva. Está sarando a sua noiva. O Senhor está sarando a sua noiva.
O Senhor quer curar a sua noiva. O Senhor, é o momento em que o Senhor está tirando todo o embaraço. O Senhor quer tirar os carrapichos. O Senhor quer tirar as manchas das vestes. O Senhor está dizendo: eu quero sarar a minha igreja. Eu quero sarar a minha noiva. Eu quero purificar a minha noiva. Eu quero transformar a minha noiva. Mas olha que interessante. Não depende exclusivamente dele. Depende de eu querer. Eu tenho que passar por esses processos. Eu tenho que me humilhar diante dele, reconhecer a minha miséria. Eu tenho que orar. Eu tenho que buscar a face dele. Eu tenho que se converter todos os dias. Todos os dias eu tenho que me converter diante do Senhor. Aí sim, ele vai me ouvir. Ele vai me perdoar. E ele vai sarar a sua noiva. Há quanto tempo você não ouve a voz dele? Ele quer te sarar esta noite. Há quanto tempo você ouve tantas e tantas vozes, mas não ouve mais a voz do Espírito Santo? Há quanto tempo nós não sentimos o calor do Espírito Santo? Sabe aquele negócio bom, extraordinário, que deixa você meio aéreo? Quando você sente a presença do Espírito Santo, você quer falar em línguas, você quer profetizar, você quer dançar, você quer pular, porque você está cheio do Espírito Santo. E ele quer te sarar esta noite. Ele quer sarar a sua noiva. Ele quer sarar a sua noiva. Ele quer sarar a sua noiva. Se coloque de pé, eu quero orar. Ele ama a sua noiva. Ele quer que mudamos de vida, andarmos em novidade de vida, andarmos em ambiente de intimidade com Ele. Há quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Quanto tempo? Ou você nunca falou? Você nunca falou? Eu quero orar por você esta noite. O Espírito Santo é coisa tremenda que você tem que querer. Eu quero a presença do Espírito Santo. Eu quero. Eu quero a presença do Espírito Santo. Tem que querer. Eu quero orar por você. Se você ainda não é batizado, a gente usa o termo batizado com o Espírito Santo. Dons de línguas. Eu quero orar por você esta noite. Se você não fala em línguas ainda, mas quer falar, você quer, tem que querer. Vem à frente, eu quero orar por você esta noite. Quem sabe você falava, mas não fala mais. Vem à frente, eu quero orar com você. Quem sabe você não tem tido mais intimidade com o Espírito Santo como você tinha. Eu quero orar com você esta noite. Quero te convidar a você vir à frente. Exaltado seja o nome.